No ano de 1987, um ano após o quadrinho Watchmen começar a ser publicado, o escritor Alan Moore enviou uma carta para os escritórios da DC com uma proposta para um novo quadrinho. Esta nova história, que teria como título O Crepúsculo dos Super-Heróis, falaria de um futuro distópico em que existem várias dinastias de super-heróis chamadas casas que governam diferentes territórios dos Estados Unidos. Este quadrinho nos contaria como é que estas casas de super-heróis tipo Game of Thrones se enfrentam em uma batalha final que ameaça destruir o mundo e como dois personagens, John Constantine e Rip Hunter, tomam ações para viajar ao passado e evitar que este futuro ocorra. A história é das mais sombrias e leva alguns personagens conhecidos a lugares inimagináveis. No entanto, antes de que este quadrinho pudesse ser realizado, Alan Moore brigou com a DC Comics e a única coisa que sobrevive desta história é a carta em que Moore conta fragmentos dela. Neste vídeo vou contar tudo o que estava nesta carta. Começando com as intenções que Moore tinha para contar essa história. Como seria o universo DC neste futuro segundo Moore? E acima de tudo, do que se trata a trama? Porque nesta carta não se fala dela. Vale mencionar que o próprio Moore menciona nesta carta que sua história não está totalmente completa, que falta afinar alguns detalhes e poderia mudar algumas coisas no final. Mas podemos ter uma ideia muito boa de como seria sua história. Também te lembro que como esta história nunca foi realizada, não há imagens ou esboços a respeito, então estarei ilustrando o vídeo com algumas imagens de outros quadrinhos, já que algumas das ideias que Moore menciona na carta foram usadas em quadrinhos como Kingdom Come. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos conhecer a história nunca publicada de Alan Moore. Go, o Monitor Geek. Capítulo 1. A intenção original de Moore. Moore começa sua carta contando por que quer fazer essa história e realmente é um Moore que você nunca viu antes. Ele fala sobre como essa história pode beneficiar o universo DC tanto em termos de qualidade quanto de vendas. Algo que se distancia muito do velhinho ranzinza que conhecemos hoje. Moore menciona em sua carta que acredita que um dos maiores problemas das histórias de super-heróis é que raramente têm um final definitivo e isso impedia-os de adquirir um caráter icônico. Em outras palavras, as vendas obrigam as editoriais a manter os super-heróis congelados em certa época de suas vidas, o que não lhes permite crescer. É por isso que para este quadrinho, Moore se inspira no mito do Ragnarok, também chamado O Crepúsculo dos Deuses, que narra os últimos dias dos deuses nórdicos para criar esta história na qual pretende pôr fim às dinastias de poder dentro do universo DC. Na carta, Moore também menciona o quadrinho The Dark Knight Returns de Frank Miller como inspiração, já que Miller conseguiu dar um certo fim ao mito do Batman, algo que também podemos ver no quadrinho Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Alan Moore, que funciona como o final definitivo dos primeiros 50 anos de histórias do Superman. Se observarmos histórias como esta, podemos perceber que Alan Moore sempre sentiu uma certa fascinação pelo fato de dar um encerramento às histórias dos personagens. Este é um ponto crucial da história, mas Moore também queria abordar outro problema. Moore sentia que outro problema dentro dos quadrinhos tinha a ver com o conceito dos grandes crossovers, como Crise nas Terras Infinitas ou Lendas, os quais têm uma história central, mas se expandem forçadamente ao longo de outros títulos da companhia, obrigando os escritores a modificar suas histórias para que se encaixem com o crossover. Isso, por sua vez, deixa os leitores comprando histórias que pouco ou nada têm a ver com o grande crossover e que foram escritas simplesmente para preencher uma cota. O que Moore quis fazer então com essa história era criar um crossover que respeitasse a integridade dos escritores, ao mesmo tempo que trazia benefícios econômicos para a empresa. A proposta de Moore era criar a história central do Crepúsculo dos Super-Heróis, que seria ambientada 20 ou 30 anos no futuro, ao longo de 12 quadrinhos e mostrar dois personagens centrais, Rip Hunter e John Constantine, fazendo aparições breves em outros quadrinhos da DC, alertando os diferentes personagens sobre o futuro que está por vir. No entanto, cada equipe criativa de cada título escolheria se queria participar ou não no crossover e em que medida. A ideia era que Rip e John avisassem alguns personagens que poderiam mudar algo em seus quadrinhos para evitar o futuro ou decidir não acreditar neles, mantendo seu quadrinho como sempre. Se uma equipe criativa recusasse participar do crossover, a história mostraria que Rip e John não conseguiram encontrar o personagem por algum motivo e isso seria refletido na trama central. Nesta primeira parte da carta, Moore aborda temas de marketing, algo que não estamos acostumados a ver nele. Do lado editorial, Moore sugere que o quadrinho pode introduzir novos personagens,
como talvez uma Flash mulher, que no futuro tem sido parte da Liga da Justiça por anos, mas quando os leitores virem que este novo personagem começa a aparecer nos quadrinhos atuais, se perguntariam se o futuro do Crepúsculo está começando a ocorrer. Ele sugere uma campanha de marketing em quadrinhos com a lenda Esperando o Crepúsculo, similar ao que seria feito em Countdown to Infinite Crisis, incluindo camisetas e mercadorias diversas. Ele menciona que sua história central poderia ser usada em jogos de role-playing game, videogames e até mesmo um filme. É raro Moore falar sobre fazer um filme, pois atualmente ele é muito contra adaptar seus quadrinhos para o cinema. No entanto, como eu disse, trata-se de outro Alan Moore, um Alan Moore antes de sua briga com a DC. Se quiser saber detalhes sobre a briga de Moore contra a DC, postei um TikTok contando essa história. Me siga por lá para conferir. Agora que temos o contexto, vejamos como Moore imaginava os personagens neste futuro. Capítulo 2. Os personagens da história. Neste futuro, dinastias de super-heróis controlam o mundo. Não porque eles tenham tomado à força ao estilo Superman de Injustice, mas porque as instituições que os humanos criamos e os governos foram desmantelados gradualmente. As pessoas decidiram confiar nos super-heróis para tomar as melhores decisões para todos neste novo mundo, em cada parte dos Estados Unidos. Um grupo de super-heróis divididos em clãs chamados casas protege a cidade. Mais ou menos como se fosse um sistema feudal, e as casas são as seguintes. Casa de Aço é a casa formada e liderada pelo Superman, que tem sua base de operações no Círculo Ártico, em uma nova fortaleza da solidão. Neste quadrinho, o Superman seria apresentado como uma figura moralmente atormentada, pois não sabe o que fazer com o caos ao seu redor, mas aceitou que as casas fornecem a única estrutura funcional no mundo, então ele deve manter esse status quo. No futuro, Superman se casa com a Mulher Maravilha, que adota o nome de Supermulher para dar mais estabilidade à casa, e eles têm 2 filhos. Superboy, que é descrito por Moore como um delinquente e sociopata sádico. E Supergirl, uma garota gentil que se parece mais com o que seus pais costumavam ser no passado. Depois temos a Casa do Trovão. É a casa da família Marvel, cujo patriarca e líder é precisamente o Capitão Marvel, que se casou com Mary Marvel e tiveram uma filha chamada Mary Marvel Jr. Aqui é preciso lembrar que em 1987, o personagem que hoje conhecemos como Shazam era conhecido como Capitão Marvel. Neste clã está o Capitão Marvel Jr., agora tão poderoso quanto seu mentor, mas obrigado a viver sob sua sombra por toda a vida. Não só isso, mas ele está vivendo um romance secreto com Mary Marvel. A situação se torna mais tensa, pois Mary Marvel Jr. está prestes a se casar com o sádico Superboy, um casamento arranjado pelos líderes de ambas as casas para alcançar uma união estratégica entre as 2 casas mais poderosas da Terra. Finalmente, Moore também nos conta que o Capitão Marvel está sofrendo porque não consegue deixar completamente de lado seu alter ego de Billy Batson, como os outros membros de sua casa fizeram, e que, devido à magia, Billy continua preso no corpo de uma criança, apesar de ter a mente de um adulto. Estas são as 2 casas mais poderosas do futuro, e a união entre elas é um dos pontos centrais da história em quadrinhos, o qual seria realizado com o casamento do Superboy com a Mary Marvel Jr. E isso deixa as casas menores nervosas, que são as seguintes. Casa dos Titãs. São as versões adultas e obscuras dos personagens conhecidos como os Jovens Titãs, que são liderados pelo Nightwing, que agora é um personagem muito mais violento, sanguinário e sem compaixão devido à morte de sua companheira Starfire, que foi assassinada durante a grande purga de alienígenas. Voltarei a este ponto mais tarde no vídeo. Nesta casa também temos o Cyborg, que cada vez é mais máquina do que humano devido às constantes reparações. Mas ele obtém algum sentido de vida pelo fato de ter que cuidar do personagem Chico Bestia, que aos poucos está se esquecendo do que significa ser humano, já que passa dias inteiros transformado em um animal. Não apenas animais reais, mas criaturas mitológicas que parecem híbridos entre animais e humanos que só habitam em seus pesadelos. Moore nem Snyder se atreveu a tanto. Mas deixe-me dizer que as coisas ficam ainda mais escuras. Nesta equipe também está a grande feiticeira Raven, que fica com os Titãs por lealdade, embora acredite que seu poder seria melhor aproveitado em outro lugar. Casa da Justiça são os restos da Liga da Justiça, que vemos através de personagens como Capitão Átomo, que é o membro mais poderoso, Besouro Azul, a nova Mulher Maravilha, que anteriormente era a Moça Maravilha, Wally West e a nova Flash. Gaza do Amanhã são viajantes do tempo presos no presente, como alguns membros da Legião de Super-Heróis. Aqui é onde o John Constantine do futuro recruta Rip Hunter para procurar o Constantine do passado. Casa do Mistério. São personagens sobrenaturais com poderes mágicos como Satana, Spectre, Jason Blood e Dr. Fate. Casa dos Segredos.
são os únicos supervilões que sobreviveram à Grande Purga. É isso mesmo, há uma purga de alienígenas e uma purga de supervilões. Daqui a pouco te explico ambas. Alguns dos personagens incluem Lex Luthor, Coringa, Gorilla Grodd e Mulher Gato. É uma casa suficientemente forte para se defender do ataque de outras casas, mas em geral não atacam nem são atacados, pois protegem seu território de Nevada tão bem quanto qualquer outra casa de heróis. Por fim, a Casa das Lanternas. Na última casa, localizada em uma lua de Marte, estão os Lanternas Verdes, banidos durante a purga alienígena. Este grupo, composto principalmente por Guy Gardner, Sinestro e Carol Ferris, está formando alianças com outras raças como os Thanagarianos, pois temem que a união entre as duas casas mais poderosas dê muito poder à Terra, a tal ponto que possam se tornar uma ameaça cósmica. Esta casa possui uma arma secreta chamada Sodam Yati, o Lanterna Verde Supremo, que além de ter o poder dos Lanternas, possui super força Daxamita, que pode chegar a rivalizar com a força kryptoniana. Além das casas, há outros personagens centrais da história que não pertencem a nenhuma delas. Moore também o cita de forma breve em sua carta. Um personagem de grande importância na história é o John Constantine do futuro, que está felizmente casado com uma garota que parece ter preenchido o vazio existencial que ele tinha. É por isso que John está elaborando um plano para proteger o mundo da ameaça dos super-humanos. Moore também menciona a existência de um gueto onde vivem antigos super-heróis sem afiliação a nenhuma casa. A maioria deles são pessoas aposentadas e em decadência, muitas delas são alcoólatras e até mesmo alguns se prostituem. Neste gueto também vivem Flecha Verde e Canário Negro, que agora tem um jornal que se encarrega de divulgar a verdade sobre as casas, e tem o Big Sage, ou seja, The Question, como repórter, que atualmente está investigando um misterioso assassinato que envolve um anão em um bordel. Esse é um detalhe crucial na trama com uma reviravolta inesperada. Finalmente temos o Batman. No futuro, Batman volta a ser um mito urbano. Ninguém o viu por anos. Há rumores de que ele está morto, mas também de que está ativo, trabalhando em algo grande. A realidade é que ele e outro personagem detetive que também não tem poderes chamado The Shadow estão preparando um plano para libertar o mundo dos super-humanos. A ideia de Moore de ser possível era ter nesta equipe Doc Savage e Tarzan, que seriam um conselho de humanos que representariam esta etapa das revistas pulp dos quadrinhos. Estes são os personagens que Moore menciona em sua carta, e como seria o contexto do universo DC neste futuro. Agora, com isso em mente, vamos ver como é o esboço da trama. Vou tentar contar como uma história, já que Moore não a conta desta maneira, mas sim, retorna um pouco à exposição de personagens, dá detalhes editoriais. Então bem, espero que você goste. Isso teria sido O Crepúsculo dos Super-Heróis, capítulo 3. O Crepúsculo dos Super-Heróis. Depois de viver sob o medo de um holocausto nuclear que nunca ocorreu, de uma guerra que nunca aconteceu, a humanidade percebeu que sobreviveria. Isso, longe de ser uma bênção, acabou sendo problemático, pois os seres humanos estavam tão acostumados à ideia de extinção global que não tínhamos totalmente claro o que faríamos em caso de sobrevivência. Como consequência, as instituições que construímos, como os governos e a economia, lentamente começaram a desmoronar, o que fez com que os supervilões do mundo quisessem aproveitar a ocasião para tomar o controle da Terra. Quando isso aconteceu, os heróis do mundo tomaram a decisão de se unirem em um grande exército para libertar o mundo de todos os supervilões de uma vez por todas, algo que viria a ser conhecido como a Grande Purga dos Supervilões. Nesta ocasião, nós humanos vimos com espanto como esses deuses caminhando entre nós nos livraram do mal e decidimos que eles seriam a âncora que nos daria estabilidade. Decidimos dar-lhes o poder e eles nem sequer tiveram que pedir. Quando isso aconteceu, uma das primeiras ações do novo governo de super-heróis foi proibir a intervenção alienígena na Terra, o que resultou em raças como os Thanagarianos ou os Lanternas não terem a capacidade de operar em nosso mundo. No entanto, essa decisão foi controversa, e heróis como Starfire caíram nesta chamada purga alienígena, enquanto outros personagens como Superman receberam imunidade porque cresceram na Terra. Além disso, quem iria se opor ao poderoso Homem de Aço? Gradualmente, os meta-humanos ganharam mais poder e um sistema de governo liderado por casas de super-heróis foi estabelecido. Cada uma tinha uma fração do poder, e cada uma seria responsável por governar e cuidar de uma parte do antigo território americano. De fato, até mesmo alguns supervilões sobreviventes se adaptaram às circunstâncias e formaram sua própria casa. Tudo parecia estar bem. No entanto, o equilíbrio desse poder era extremamente delicado, e um evento estava prestes a quebrar essa paz delicada que havia sido alcançada pela força.
As duas casas mais poderosas, a Casa de Aço, liderada pelo Superman, e a Casa do Trovão, liderada pelo Capitão Marvel, estavam prestes a se unir através do casamento arranjado entre Superboy e Mary Marvel Jr., algo que deixava as outras casas nervosas, pois essa aliança consolidaria as Casas do Trovão e do Aço como uma força imparável no mundo, capazes de dominar todas as outras se assim o desejassem. A Casa dos Lanternas, que se uniu a outras raças alienígenas, também via essa união como preocupante, pois poderia representar uma ameaça a outros planetas, por isso estão planejando uma invasão massiva à Terra para poder deter os super-heróis. Enquanto isso, há muita tensão nas casas. Superman e Superwoman, antes Mulher Maravilha, preocupam-se com as tendências sociopatas do filho Superboy e em encontrar um parceiro ideal para a filha Supergirl. A única opção que parece viável é casá-la com o Capitão Marvel Jr., que não parece estar interessado nela. Isso porque ele está vivendo um romance com Mary Marvel, a esposa de seu mentor, Capitão Marvel. Enquanto isso, na Casa do Trovão, Capitão Marvel enfrenta uma crise por não conseguir deixar para trás seu alter ego de Billy Batson, que devido à magia, agora era um adulto preso no corpo de uma criança. Felizmente, as coisas pareciam estar melhorando e o humor do Capitão Marvel parecia ter melhorado nos últimos dias, embora sua esposa Mary não saiba porquê. No fundo de tudo isso está John Constantine, que apesar de estar felizmente casado com uma mulher que parece ter afastado os demônios internos que o atormentavam, está reunindo informações sobre as casas, particularmente seus pontos de estresse. É que essa vida feliz é algo completamente novo para John e ele está disposto a voltar a usar suas práticas obscuras e manipuladoras para proteger essa nova vida em que ele se encontra. É por isso que, quando soube da união do Superboy com a Mary Marvel Jr., começou a conversar com algumas casas menores para semear desconfiança e medo dessa união. Ele persuadiu a Casa dos Titãs a aliar-se a outras para atacar as duas maiores casas no dia do casamento delas, quando estiverem vulneráveis. Ele também encontrou o Batman, que trabalhava com The Shadow e se ofereceu para ajudar em seus planos de eliminar todos os super-heróis. No entanto, as manipulações de John não terminariam aqui, pois ele também foi falar com o próprio Capitão Marvel e disse a ele que os Titãs e outras casas os atacariam no dia do casamento. Surpreendentemente, pedem-lhe para não interromper o evento e ficar à margem da luta sem ajudar a Casa de Aço. Por que eu faria isso que você diz quando minha intenção é unir a Casa do Trovão com a do Aço? Disse Capitão Marvel. Constantine simplesmente vira para olhá-lo e acende um cigarro. Capitão Marvel momentaneamente recua e John diz a ele: "Acho que você já sabe porquê." O capitão sorri e dá um olhar de aprovação para John, mostrando que seguirá seu plano. No dia do casamento, as casas menores atacam e pegam a Casa de Aço de surpresa. Contudo, a batalha segue brutal e todas as casas têm perdas substanciais. No meio da guerra, Superwoman mata a nova Mulher Maravilha apenas para depois ser assassinada pelo Capitão Átomo. Superboy também morre durante a luta, enquanto Capitão Marvel Jr. e Mary Marvel decidem não fazer parte deste novo mundo que está se formando e vão para o espaço com a intenção de encontrar um novo lugar que podem chamar de lar. Supergirl, ao ver que sua mãe assassina sua antiga amiga, também se decepciona com o estado em que o mundo se encontra e decide acompanhá-los ao espaço. Quando a batalha termina, os únicos que ficam de pé são Superman, que está gravemente ferido, e Capitão Marvel, que não sofreu danos já que não interveio, tal como prometeu a John. No momento em que Superman sente a vitória próxima, os Lanternas Verdes marcianos e Tanagarianos iniciam a invasão à Terra. Apesar de tudo, o Homem de Aço sente que ainda pode ganhar esta guerra se tiver o Capitão Marvel ao seu lado. Mas aqui chega a grande reviravolta da história. Esse que está ao seu lado não é o verdadeiro Capitão Marvel. O verdadeiro esteve morto durante toda essa história. Billy Batson teve problemas para se adaptar à sua dupla identidade e esses problemas se agravaram porque seu corpo humano não envelhecia, mas sua mente sim. Billy tinha desejos adultos, mas corpo de criança, o que tornou difícil levar uma vida sexual normal, então ele se esgueirava pelos guetos em busca de prostitutas e práticas de dominação. Em uma de suas saídas noturnas, ele encontrou uma grande acompanhante que o levou para um quarto reservado. Ela colocou uma mordaça em sua boca e depois revelou que na verdade era John Jones. Billy tentou se libertar, mas devido à mordaça não conseguia dizer sua palavra de transformação. John então procedeu a quebrar o pescoço dele e deixou seu corpo lá naquele gueto, onde ninguém o reconheceria. Depois ele usou suas habilidades de metamorfo para assumir o lugar do Capitão Marvel sem levantar suspeitas. Por isso ele aceitou ajudar Constantine e por isso recuou quando este acendeu seu cigarro.
Quando Superman descobre o que aconteceu, mata John com sua visão de calor e, apesar de estar gravemente ferido, começa a enfrentar o exército de lanternas. Parecia que Superman ainda poderia ganhar essa luta quando enfrentou o Lanterna Verde Supremo, Sodam Yat, que venceu e matou o Homem de Aço. Os alienígenas pareciam ter ganhado a guerra e planejavam governar a Terra e manter a ordem, mas qual era o sentido de se livrar de um sistema de poder apenas para acabar em outro? Será que esse era o plano de John Constantine? De repente, outro exército de heróis humanos liderado pelo Batman fez sua aparição e começou a atacar os exércitos alienígenas, que já estavam muito feridos. O golpe final chegou quando Constantine revelou que havia vendido o segredo das tropas Boom para uma raça alienígena conhecida como os Guardiões, que aproveitaram que os Lanternas e os Tanagarianos estavam ocupados na Terra e estavam prestes a invadir seus planetas, o que os obrigou a se retirar para poder salvar suas casas. O plano de Constantine havia funcionado, os humanos haviam recuperado a Terra e vemos John feliz ao lado de sua esposa, admirando o mundo que acabara de ajudar a formar, onde os humanos seriam os líderes de seu próprio destino. Onde os únicos heróis são personagens sem poderes como Batman, dispostos a caminhar como um de nós e nos guiar por um caminho de paz. No entanto, falta algo. Constantine então procura Rip Hunter e lhe entrega instruções para que as dê ao seu eu do passado, para assim começar novamente o ciclo temporal que colocaria em movimento todos esses eventos que nos trouxeram até aqui. Enquanto isso, o Constantine do passado, que havia estado alertando os heróis de sua época sobre o futuro do Crepúsculo, está confuso, pois não sabe se seus avisos funcionaram. Quando termina de avisar a todos que pode, recebe uma carta de Rip Hunter, uma que foi escrita por seu eu do futuro, que diz assim: Querido eu do passado, lamento ter-te usado desta maneira. Você fez tudo certo, mas na verdade o que você fez foi me ajudar a colocar em prática o meu próprio futuro. Que tinha que acontecer. Como eu sei? Estou vivendo o que você já viveu. Esta carta que você lê é a mesma que recebi. Não sei nem ligo para quem a escreveu primeiro. O ponto é que te usei como meu eu do futuro me usou e peço desculpas por isso. Mas não se sinta mal, garanto que valerá a pena. Logo, uma garota pedirá para você acender o cigarro dela e ao olhar nos olhos dela, você saberá que é a mulher com quem quer passar o resto da vida. Ela preencherá o vazio que você carregou a vida inteira. No futuro, você será feliz e entenderá por que eu precisei fazer isso. Constantine do passado observa a carta irado. Ele se enganou e não podia fazer nada para remediar isso. Nos dias seguintes, ele permaneceu irritado e impotente até que uma garota num bar pediu que ele acendesse seu cigarro. Quando isso aconteceu, Constantine olhou para ela friamente e disse: Desculpe, eu não fumo. A garota deu de ombros e a conversa mais importante da vida de Constantine nunca aconteceu. Ele simplesmente se sentou no canto do bar, sentindo-se miserável por ter se condenado a ser infeliz, mas pelo menos ensinaria ao seu eu do futuro que ninguém mexe com John Constantine.